Amém? Então, domingo, 10 horas da manhã, o nosso culto, ok? Mas na terça-feira temos o nosso culto online, normalmente às 8 da noite, ok? Tranquilo? Então, não terá o culto na quarta, mas na terça-feira, às 8 da noite, nós faremos aí o nosso culto online. Amém? Também nessa noite está nos visitando a Karen Spinelli, amém? Cadê você, Karen? Seja bem-vinda em nome de Jesus. A casa não é nossa, é do Pai. Sinta-se em casa. Nós gostamos de abraçar, de cumprimentar, mas nesse tempo de pandemia não é possível, não é? Mas que o Espírito do Senhor possa falar com você nessa noite poderosamente em Cristo Jesus. Aleluia. Irmãos, feche os teus olhos. E antes de orar pela palavra, não é? Não pela palavra, mas orar para que Deus nos dê graça de entender a palavra. Eu queria orar por enfermidades, por pessoas, se você está enferma, se está aqui ou está em casa. Eu vou pedir que você coloque a mão no seu coração. Este mês é um mês de um tema onde é uma ênfase mais em reflexões, que Jesus voltará e nós precisamos estar pronto para isso. Isso não quer dizer que Deus não continua curando, amém? Deus não continua libertando. E de antemão, eu já começo a falar para você, janeiro, se você conhece pessoas oprimidas, depressão, pessoas com problemas na alma, pessoas com problemas nessa área espiritual de muita angústia, depressão, possessão, ore e traga, porque o mês será cura e libertação, amém? Será cura da alma e libertação. Então, será um mês que nós iremos falar e orar por isso o mês inteiro. E você irá descobrir que essa conversa que recebeu Jesus não fica endemoniado, essa é a maior mentira que já te ensinaram um dia. Porque a Bíblia está repleta de pessoas que mesmo sendo cristãs, Satanás entrou nelas. Então, será um tema muito bom. Então, desde já, vai se preparando, vai orando para Deus nos dar graça. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, antes de entrarmos na Tua palavra, eu te peço agora, Senhor, que se há algum enfermo em nosso meio, Pai, seja essa enfermidade física ou na alma, se há algum enfermo que nos assiste agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós liberamos a cura, Senhor. Tu és um Deus que cura, Tu és um Deus que continuará curando até a Tua volta, porque lá na glória o nosso corpo não ficará mais enfermo. Por isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, enquanto estamos nessa terra, como parte da Tua igreja, nós declaramos que o Senhor entregou as chaves que abrem e fecham os céus à Tua igreja, Pai. E em nome de Jesus agora, Senhor, nós ordenamos, Pai, Senhor, que todo espírito de enfermidade, tudo aquilo que gera enfermidade, que venha sair agora, Pai, não importa se é uma simples febre, se é um Covid, se era uma dor na coluna, no joelho, não importa o que seja, nós ordenamos agora que essas enfermidades saiam da vida dos Teus filhos, Senhor, e que em nome de Jesus elas sintam a Tua cura, Senhor, nessa noite, Pai. Em nome de Jesus elas sintam a Tua cura, Senhor. Da mesma forma, Pai, nós te apresentamos a palavra, Pai, dessa noite, que os nossos ouvidos sejam abertos pelo Teu Espírito Santo em Cristo Jesus, para que possamos ouvir e praticar a Tua palavra, que a Tua palavra faça diferença em nossas vidas todos os dias, Senhor. Pai, em nome de Jesus agora, Pai, que tudo que gera inquietação, que tudo que gera sono, Pai, todo espírito que gera um sono espiritual, onde não conseguimos prestar atenção, não conseguimos ficar acordados, Senhor, para ouvir a Tua voz, nós agora repreendemos e expulsamos deste lugar em nome de Jesus. Reveste esse lugar agora, Pai, parede, chão, teto, com o fogo do Teu Espírito Santo, Senhor. Que possamos verdadeiramente, Pai, agora nos aquietarmos na Tua presença, ouvirmos a Tua voz, e pela Tua palavra, Pai, possamos ser transformados, libertos e curados nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Aleluia. Irmãos,
O nosso tema do mês, Jesus voltará. E já falamos algumas coisas, não é? Mas de uma forma assim, geral, qual é o intuito? Que nós cristãos possamos entender que aquilo que nós fazemos nesta vida é nos preparando para uma vida eterna com Deus. Amém? Porque uma coisa é fato, irmãos, com Jesus ou sem Jesus, teremos uma vida eterna. A pergunta é, uma vida eterna de alegria ou de sofrimento? Amém? Porque às vezes nós estamos tão focados nas coisas desta vida, que nós achamos que as coisas têm que ser do jeito que queremos, que eu tenho que fazer o que eu acho que eu tenho que fazer, e me esqueço que essa vida mortal é passageira, mas uma vida eterna me espera. E como nós falamos na quarta-feira, ou você vai para o lugar de tormento, ou você vai para o lugar de bênção, o paraíso, o reino, os céus, morar com Jesus. Amém? Agora, quando fala de se preparar para essa vida com Deus, nós também podemos falar sobre bênçãos espirituais. Porque existem recompensas, irmãos, para aqueles que estão dispostos a viverem o Evangelho como ele é. Para aqueles que estão dispostos a negar a si mesmo. Existem recompensas espirituais. E é interessante que, normalmente, por mais que possamos falar, o nosso coração hoje, por causa das circunstâncias desta vida, ele está preso a esta vida. Quando, na verdade, o que importa é o que nos espera. E é interessante que nós sabemos que, pela palavra de Deus, que o cristão, quando a igreja for arrebatada, quando Jesus Cristo voltar, todos nós, cristãos ou não cristãos, estaremos diante do tribunal de Cristo, sim ou não? E no tribunal de Cristo todos nós seremos julgados. Agora entenda uma coisa, o tribunal de Cristo não é como o tribunal de Pilatos, ou seja, um tribunal humano, onde as pessoas julgam segundo os seus interesses. Não, você será julgado segundo as suas obras. E é interessante, irmãos, porque no tribunal de Cristo, os salvos também serão julgados. Mas julgados para quê, se eu já sou salvo? Para receber as recompensas celestiais. Porque haverá, uns chamam de galardão. O que é o galardão? Recompensa. E uma das coisas que a Bíblia fala de galardão de recompensa são coroas celestiais, que nós receberemos. Essas coroas, irmãos, elas representam a autoridade, representam que você reinará com Cristo. Não adianta ser salvo, você tem que ser salvo, e para receber uma recompensa espiritual, receber uma coroa, para você reinar com Cristo, porque sem esse galardão você não reinará, você viverá na eternidade salvo, mas não terá a autoridade de Cristo. Quando você lê que Jesus voltará com as miríades e miríades de anjos e os seus santos, não é qualquer salvo, são aqueles que realmente morreram pelo Evangelho. E é interessante, irmãos, porque você precisa buscar isso. Você precisa, não é uma troca com Deus, entenda bem, mas é algo que vem do coração, essa questão da honra, do reino vindouro. Você precisa buscar isso para a sua vida. E é quando falamos de honra do reino vindouro, estamos falando de fidelidade, consagração, comunhão com Deus, estamos falando de uma vida com Deus nessa terra. É possível? Sim. Se fosse fácil, todo mundo teria. Mas é possível ter uma vida com Deus nessa terra. O primeiro homem mencionado na Bíblia que Deus arrebatou foi Enoque. Por quê? Enoque tinha uma vida tão reta com Deus que Deus o tomou para si. Enoque nem experimentou a morte. É uma das figuras cotadas para
quando fala em Apocalipse que virão as duas testemunhas pregando o verdadeiro evangelho, ou seja, nós ainda não sabemos o que é o verdadeiro evangelho. Uma das figuras cotadas para isso é Enoque. Alguns dizem que será Moisés e Elias, outros dizem que será Enoque e Elias, e fica essa briga aí. Agora, deixa eu te dar uma outra observação. Romanos 8,17, abra lá. Nós iremos falar sobre coroas celestiais, mas deixa eu te dar mais essa observação para você entender. Porque às vezes nós ficamos assim, o importante é que eu sou salvo. Não, realmente, isso é o mais que importante. Mas você precisa ser salvo e reinar com Cristo. Romanos 8,17. Esse versículo é muito interessante, irmãos. Ele diz assim: se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Qual é a observação aqui, irmãos? Existe uma distinção feita nesse versículo entre a nossa herança como filho de Deus, amém? E a nossa posição como co-herdeiros com Cristo. São duas coisas aqui, não é uma só. Então, o que acontece, irmãos? Ser um herdeiro de Deus é herdar aquilo que Ele preparou, as mansões celestiais, ser salvo. Agora, ser co-herdeiro de Cristo é você entender que você receberá uma recompensa, ou uma coroa, ou um galardão, o nome que você queira dar, para reinar com Cristo nos 1000 anos do famoso milênio. Só que para eu ser co-herdeiro, eu preciso, como nós terminamos lendo aí, padecer o sofrimento que Cristo padeceu, sofrer pelo Evangelho. Então, cuidado, porque às vezes nós achamos que é a mesma coisa e não é, irmãos. É muito complicado falar sobre isso, mas não é a mesma coisa. Ser herdeiro, filho de Deus em Cristo, quando você recebe Jesus, a salvação te dá isso. Lembra que eu falei? É um passaporte, você tem direito a esse passaporte. Agora, ser co-herdeiro de Cristo, porque co-herdeiro está falando de ter uma herança igual ou parecida. Aí você está falando daqueles que reinarão com Cristo. São coisas diferentes. Mas o versículo termina dizendo o quê? Que se para você ser co-herdeiro, parafraseando aqui, para você ser co-herdeiro de Cristo, é se de fato participar do seu sofrimento. Porque tem muita gente que recebe Jesus e fala, já recebi Jesus, está tudo bom. Mas existem aqueles que recebem Jesus e querem algo mais, querem fazer algo mais pelo Senhor, sim ou não? Isso implica em sofrimento, isso implica em renúncia, implica em muitas coisas. Então não é a mesma coisa, amém? Agora, isso fica muito claro quando você lê a passagem de Mateus, versículo 10, a partir do 32, que você vê lá Cristo dizendo, olha, aquele que deixar pai, mãe, tal, não é, por amor de mim, será meu discípulo. Ou seja, aquele que negar o meu nome nessa terra, eu negarei naquele dia. Aquele que não negar o meu nome nessa terra, eu não negarei naquele dia. E quando se fala negar o nome, irmãos, não está falando de você não ser cristão. Lembre-se, Jesus estava falando para os fariseus, estava falando para o povo de Deus. Você pode estar dentro da igreja e negando o nome de Cristo. Como? Pelas atitudes e aquilo que você faz lá fora. Porque dentro da igreja você é santo. E lá fora? Todos nós estaremos no tribunal de Cristo e seremos julgados. Amém? Então, Paulo era um homem que entendia muito sobre essa recompensa. Não é à toa que Paulo é um dos que mais fala sobre as coroas. E a primeira coroa que eu quero falar para você, a Bíblia chama de a coroa da vida. Esse galardão que alguns receberão, irmãos, essa coroa também ela é conhecida como a coroa dos mártires, daqueles que morreram por Cristo literalmente. E não foi só na época bíblica. Há 1 ou 2 anos atrás,
uma reportagem que correu o mundo inteiro aí, daquele pastor lá num país muçulmano, que ele se converteu e ele não autorizou que o filho dele entrasse numa escola muçulmana. E por causa disso ele foi preso, Yosef alguma coisa, ele foi preso, foi oferecido para ele que se ele voltasse atrás ele não seria morto, e ele preferiu ser enforcado em praça pública. Aí eu pergunto, brasileiros, estamos preparados para vivermos com Cristo? Todo mundo diz que tem a autoridade de Cristo, mas poucos vivem essa autoridade. Então essa coroa da vida, irmãos, ela é para esses que morrem pelo Evangelho. Pode ser também para aqueles que aguentaram firmemente as tribulações desta vida. Porque às vezes a sua morte não é física, por causa de Cristo, mas é uma morte que vem como? Você nega a si mesmo, você abre mão de muitas coisas. Você às vezes abre mão até daquilo que você acha que é certo, por causa do Evangelho. Você às vezes até se passa por tolo, para que o nome de Cristo não seja envergonhado. Então, essa coroa da vida são para estas pessoas, não é para qualquer um. Agora entenda bem, irmãos, quando você fala de coroa da vida, você não está falando de vida eterna. Essa é a confusão, amém? Você não está falando de vida eterna. A vida eterna é Cristo. Em Cristo nós somos eternos, amém? A coroa da vida é uma recompensa para aqueles que hão de herdar a vida eterna com Cristo. Amém? Tranquilo? Porque às vezes há não é? Há um probleminha aí. E é interessante, irmãos, que onde é que fala sobre isso? Tiago 1,12. Carta que Tiago escreve, capítulo 1, versículo 12. Vai lá comigo rapidamente. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Abra aí comigo. Onde é que está escrito isso? Tiago 1, versículo 12. Olha o que diz aí, sobre a coroa da vida. Tiago 1,12 diz assim: feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida, que Deus prometeu àqueles que o amam. Paulo fala isso, irmãos, dentro de um contexto de fé, Tiago fala isso dentro de um contexto de fé e perseverança. Momentos de luta, de tentação, se você continuar lendo. Então essa coroa da vida é para aqueles que estão dispostos a sofrer e a morrer pelo nome de Cristo. Um outro texto que fala sobre isso, Apocalipse 2,10, diz que nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, irmãos, essa coroa não é para qualquer um. Alguém tem medo de marimbondo aí, irmãos? Essa coroa não é para qualquer um. Essa talvez seja uma das coroas mais difíceis de alguém alcançar no paraíso. Principalmente nos dias atuais, sim ou não? Hoje você não está disposto nem a engolir sapo, quanto mais morrer pelo Evangelho. Porque morrer pelo Evangelho implica a renúncia de todas as formas, irmãos. E quando você lê isso em Apocalipse aí, está dentro da carta de Esmirna. E é interessante que a deusa adorada em Esmirna se chamava Cibele. E nas moedas da época, costumava-se ter a imagem dessa deusa, e na cabeça dela uma coroa, não é? Aquele raminho que os romanos gostam de colocar, não é? E Jesus vem e faz um paralelo, diz: olha, eu vou te dar a verdadeira coroa da vida. Porque essa deusa, ela era muito adorada na cidade de Esmirna.
Então, Jesus agora manda um recado, através de João, para essa igreja. E diz, olha, permaneçam firmes. Permaneçam firmes. Alguns de vocês serão presos, outros serão mortos, mas resistam, porque aquele que resistir, no final eu darei a coroa da vida. Então não é para qualquer um, irmãos. Na verdade, ser cristão não é para qualquer um. Se fosse, tinha mais gente na igreja do que no mundo. Mas tem mais gente no mundo do que na igreja. Sim ou não? Não é fácil. É aquela história, irmãos. Ser ateu não é uma questão intelectual, é uma questão moral. Você sabia disso? Por quê? Porque a questão do ateu é que ele não concorda com a conduta de regra que a Bíblia ensina. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Se você se prostituir, você vai para o inferno. Se você morrer no homossexualismo, você vai para o inferno. E isso. Então ele acha um absurdo. Então não é uma questão intelectual, é uma questão moral. E o crente está mais ateu do que ele imagina. Porque mesmo você sabendo o que a Bíblia diz, você faz as práticas que a Bíblia diz que você não pode fazer. Então toma cuidado, irmãos, porque o ateísmo, ele está muito enraizado dentro da igreja cristã dos dias de hoje. Muito enraizado. Tudo que você faz, que moralmente falando a Bíblia condena, você está abrindo mão da sua coroa da vida. Você está abrindo mão desse privilégio, irmãos, de reinar com Cristo. Outra coroa que a Bíblia fala, coroa incorruptível ou coroa dos vencedores. Outra coroa, outra recompensa para aqueles que reinarão com Cristo. Essa coroa está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Abra aí. Na NVT não diz coroa, diz recompensa. Por quê? Lembra? O sentido de coroa aqui é recompensa. Mas na João Ferreira, na Trinitariana, na King James, em qualquer versão na NVI está escrito coroa. A NVT está errada? Não, porque o sentido aqui não é uma coroa para você ser rei. É um galardão, é uma recompensa que você receberá por aquilo que você viveu pelo nome de Cristo nessa terra. Amém? 1 Coríntios 9, 24 diz assim: vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. Ele se esforça para garantir um prêmio perecível ou uma coroa perecível. Nós, porém, fazemos para ganhar um prêmio eterno ou uma coroa eterna. Amém? Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Irmãos, essa coroa incorruptível, coroa dos vencedores, é interessante porque Paulo está falando aqui de recompensas. Que aquilo que você faz para Deus, haverá uma recompensa. Não nessa terra. Aquilo que você recebe de Deus nessa terra, nós chamamos de misericórdia, de graça. E é por pouco tempo. Mas a recompensa no reino eterno, ela é eterna. Se você chegar diante de Cristo e Ele te dá a coroa dos vencedores, essa coroa permanecerá com você na eternidade. Esse título nunca mais sairá. Não é como no contexto físico que Paulo usa o exemplo aqui. Por exemplo, eu vou lá e viro campeão de boxe. Mas daqui a um tempo alguém se levanta e me vence e ele toma o meu cinturão, não é assim? Ou seja, nenhum título nessa vida é eterno. Sempre há alguém que pode passar você. Mas a coroa, irmãos, não, a coroa é eterna. E é interessante porque
Aqui fala que você tem que completar, que ir até o fim. Agora, olha que coisa interessante. Por que Paulo usa a questão dos jogos gregos? Porque na época de Paulo, irmãos, somente um cidadão nascido livre, um grego nascido livre, poderia ter permissão de competir nos jogos. Agora traz isso para o mundo espiritual. Somente os salvos em Cristo podem buscar essa recompensa de uma coroa celestial, não é qualquer um. Amém? Então todo aquele que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador e espera a sua volta, pode correr e lutar para viver a sua recompensa lá no céu. Jesus mesmo disse que aquele que largou tudo nessa vida por amor a Ele, receberia uma recompensa 100 vezes mais nesta vida e na outra. Então, não é um jogo de interesse, porque se você pensar em fazer algo para Deus por interesse, no meio do caminho você desiste. Amém? Agora, entenda uma coisa também, que nos jogos terrenos lá na Grécia, somente um era vencedor, tranquilo? Mas, quando você traz isso para o contexto espiritual, você não concorre com ninguém. Você concorre com você mesmo, em tentar estabelecer os princípios de Deus na sua vida. Então você não tem concorrente, porque ninguém é igual a ninguém espiritualmente falando. Cada um de nós temos um chamado e uma diretriz. Então não é a questão do quanto eu sou famoso ou eu faço, e sim se aquilo que Deus me chamou para fazer eu executo com excelência, e posso um dia dizer, quando Jesus de falar para mim assim, olha, onde está o talento que eu te dei? Eu dizer para ele assim, Senhor, tu me deste um talento e eu multipliquei, agora tem 2, porque se eu falar para ele que só tenho 1, porque eu enterrei, fiquei com medo, para onde eu vou? Então, irmãos, o único concorrente que você tem para receber essa coroa, não é ninguém, não adianta você culpar ninguém, é você mesmo. Você estabelece o padrão de Deus na sua vida, e você caminha nesse padrão, e vive segundo a palavra de Deus. Amém? Agora, uma outra coisa interessante, é que quando você olha para essa coroa, irmãos, é incrível porque Paulo termina dizendo que ele mesmo, depois de levar muitos a serem aprovados, ele tinha medo de ser reprovado. Ou seja, no contexto de salvo, ele estava dizendo para nós assim, olha, poxa vida, eu consegui fazer Timóteo ser alguém que receberá um galardão. Será que eu estou também no mesmo nível? Ou será que eu verei Timóteo recebendo um galardão e eu não receberei nada? Então, irmãos, essas coroas não é para você ter interesse, mas é para você entender que tudo que você faz nessa terra haverá uma consequência. Ou você será exaltado diante de Deus, através de Cristo, ou você será humilhado e lançado no lago de fogo. Não tem outro caminho. Uma outra coroa, irmãos, é chamado coroa da alegria ou coroa dos evangelistas. Você já parou para pensar que nos dias atuais o que menos se tem são evangelistas na terra? Você tem muita gente com o título de evangelista dentro das igrejas, mas você não vê mais os evangelistas, aqueles que saem de manhã e vai de porta em porta, ou procura orar e jejuar e visitar alguém e falar de Jesus para essa pessoa. Existe uma coroa para esse tipo de pessoa, irmãos. O problema é que nós estamos tão presos às coisas dessa vida, que nós achamos que fazer a obra de Deus é estar em cima de um púlpito, é estar dentro da igreja. Vamos dar um exemplo simples. Neste exato momento, tem no mínimo 2 pessoas ali, adultas, entre aspas, porque eu não sei se é um adulto e um adolescente, tomando conta de algumas crianças. Elas não estão aqui ouvindo, sim ou não? Mas eu pergunto, elas serão recompensadas pelo Senhor por aquilo que elas estão fazendo? E talvez ali tenha alguma criança que ainda não é cristã.
Ainda que ela não esteja aqui se alimentando, mas o Senhor está fazendo e escrevendo as obras que estão sendo feitas agora. Porque nós criamos isso, irmãos. Achamos que temos que estar dentro da igreja. Não, você precisa se alimentar, mas você precisa despertar que você tem que ir e pregar, fazer discípulos. Isso é uma ordem de Cristo. Então essa coroa, a coroa dos evangelistas ou coroa de alegria, por quê, irmãos? Só uma pessoa que já ganhou alguém para Jesus consegue entender a alegria que sentimos quando falamos de Jesus e alguém chora e diz: eu quero esse Jesus, sim ou não? É uma alegria. Você olha e nem você consegue acreditar que você conseguiu falar de Jesus para alguém e a pessoa disse que queria receber Jesus, você até toma um susto. Então é uma alegria e não tem como explicar isso. E Paulo fala sobre isso. Vai lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Rapidinho, irmãos, porque senão a gente, não é? Se você não conseguir acompanhar, está aí no telão. Mas uma coisa eu te falo, comece a andar com a Bíblia, irmãos. Até porque você, manuseando a Bíblia, você pega habilidade com ela. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19, diz assim: afinal, o que nos dá esperança e alegria? E qual será a nossa magnífica recompensa e coroa diante do Senhor Jesus quando Ele voltar? Serão vocês, sim, vocês são nosso orgulho e nossa alegria. Paulo está falando o quê? Que essa coroa de alegria, ou a coroa do evangelista, será a recompensa daqueles que você pregou e receberam Jesus. É depositado, vamos dizer assim, na sua conta corrente ou poupança espiritual. É depositado lá. Porque não há alegria maior nos céus do que quando um pecador se arrepende, sim ou não? E é interessante porque Paulo fala aos filipenses também. Ele disse: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa é esta, estai assim firmes no Senhor, amados. Então, irmãos, isso é um incentivo para você ir e pregar o evangelho às pessoas, para você ir e levar a palavra de Deus a outras pessoas, a falar do amor de Cristo a outras pessoas. Talvez você nunca chegará num púlpito, mas o teu galardão será maior do que um pregador de renome que você viu pregando para 100.000 pessoas. Porque olha que coisa incrível, irmãos. Jesus diz assim: de mulher, nunca houve um profeta nascido de mulher como João o Batista, sim ou não? Aí ele diz: mas o menor no reino de Deus é maior do que João o Batista. E aí eu pergunto: alguém aqui pode falar que tem a vida íntegra, honesta e santa que João tinha? Então, humanamente falando, você não alcança essas coisas. É só através de Cristo. E para isso, Cristo designou algumas coisas. Então, quando você sai e fala do amor de Cristo e ganha pessoas para Jesus, e às vezes você é até mal visto, mal falado, às vezes você recebe uma resposta ruim que até dói dentro de você, mas você não desiste e continua falando do Senhor, haverá uma recompensa para você naquele dia. Então não desista de falar de Jesus para ninguém. E no meu caso é mais difícil, sabia? Um tempo atrás eu estava no lugar, e assim, o que falou mais bonzinho de pastor disse que todo pastor é vagabundo e ladrão. E eu só levantei a mãozinha e falei assim: ó, eu sou pastor também, viu? Mas é interessante que depois de muito tempo, de muitas idas naquele lugar, uma das pessoas que mais era assim, um dia eu chego e ela diz: você não sabe o que aconteceu, recebi Jesus e vou me batizar. Então não desista de ninguém. Há uma recompensa. Ainda que você tome pedradas, continue falando, porque haverá uma recompensa. Talvez ninguém nunca veja você num púlpito com um microfone,
Mas quando chegar diante de Deus, Deus irá falar assim: está vendo essas 100 mil pessoas aqui? Foi através de você que elas chegaram a mim. Porque você converteu, você é um Ananias, você falou de Jesus para aquele Paulo ali, ó. E aquele Paulo saiu e pregando e espalhou o evangelho por toda a Ásia. Então o galardão de Ananias é maior que o galardão de Paulo. Por quê? Porque foi Ananias que deu a cara para bater. Foi Ananias que além de orar por Paulo e ensinar a Paulo os primeiros passos no cristianismo, foi Ananias que levou Paulo e mostrou a Paulo e apresentou Paulo à comunidade cristã. E se Paulo tivesse fingindo? Olha o risco que Ananias corria. E se Paulo estava fingindo? Ele só queria descobrir onde os cristãos se reuniam. Porque lembre-se, a perseguição estava deflagrada. Sabe o que isso representa hoje, irmãos? Que você não tem que se preocupar com o que irão falar ou o que a pessoa irá se tornar. A sua parte é falar de Jesus para ela. Ah, mas como é que pode? Foi para a igreja e agora já está no mundo de novo, não é problema seu. A sua parte é falar de Jesus para ela. Quantas vezes forem necessárias. Porque o primeiro a falar de Jesus para Paulo também não foi Ananias, foi Estevão. E por causa de falar de Jesus, Estevão foi morto a pedrada. Então a coroa dos mártires já estava garantida para Estevão. E Paulo estava lá ouvindo. Aí depois vem Ananias, então você vê que é um efeito dominó. Por isso, nunca diga: ah, eu me converti e ninguém... Mentira, alguém orou por você. Alguém um dia falou de Jesus para você. Ninguém se converte com um passe de mágica. Nem que seja um anjo, alguém falou de Jesus para você. Outra coroa, irmãos, a coroa de glória. Essa aqui eu nem vou entrar muito, porque essa é para mim, amém? Essa é minha, irmãos. Ninguém toma. Essa coroa de glória também é conhecida como a coroa dos pastores. Abre lá em 1 Pedro, capítulo 5. Essa é minha, irmãos. Essa é para aqueles que abriram mão da sua vida para tentar ser exemplo para outros, que é difícil. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 em diante. Essa coroa, irmãos, porque às vezes você fala assim: ai meu Deus, mas eu não quero ser um pastor. Ficar ouvindo besteira, para não falar outra coisa, de tanta gente. Ver tantos ingratos que se levantam como se você fosse o Satanás na terra. Ver tanta coisa, se anular de tanta coisa. Eu falo isso às vezes, irmãos. Falo: meu, sabe de uma coisa? Vou viver minha vida, vou continuar indo para a igreja, vou arrumar um serviço e vou viver a minha vida. Ninguém é salvo pelas obras, mas sem as obras você não tem galardão. 1 Pedro 5, 1 diz assim: e agora, uma palavra aos presbíteros, ou pastores, ou anciãos, ou o que você queira chamar, em seu meio. Eu, que também sou presbítero, testemunhei os sofrimentos de Cristo e também participarei de sua glória, quando ela for revelada. Assim peço-lhes que cuidem do rebanho de Deus, que Deus lhes confiou com disposição e não de má vontade, não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Não abusem de sua autoridade como aqueles que foram colocados sob seus cuidados, mas guiem-nos com seu bom exemplo, e quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória sem fim. Amém? Então, irmãos, essa aqui é para quem é pastor. Para quem tem chamado pastoral, que acha que não vale a pena ser um pastor. Vale, irmãos. Talvez nessa terra não, mas no céu valerá. Agora, uma coisa interessante, irmãos, aqui, que você vê que muitos que têm esse privilégio,
frequentemente abrem mão dele. Como? Quando você usa o pastoreio para ficar rico, para enganar as pessoas, você está abrindo mão da sua recompensa lá no céu. Por isso que às vezes você diz assim: ah, mas como é que pode? Aquele cara lá é um picareta, mas Deus usa ele e usa. Só que o galardão dele está sendo aqui na terra. Lá no céu, ele não terá galardão, se é que terá salvação. Então, há uma recompensa para aqueles que se mantêm fiéis à palavra do Senhor, para aqueles que não abrem mão dos princípios de Deus. Há uma recompensa. Então essa coroa, irmãos, essa coroa de glória, não é? Essa recompensa é para aqueles que vivem o chamado de Deus. Amém? Uma outra coroa, coroa da justiça. Essa é difícil. Segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Diz assim. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Diz assim: quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. Ou seja, Paulo está dizendo: vou morrer, está chegando o dia que me matarão. O tempo de minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Irmãos, entenda uma coisa, irmãos. Esta coroa é para quem mostrar uma verdadeira alegria diante da volta do Senhor. Porque parece loucura, mas muitos cristãos hoje já não creem mais na volta de Cristo. Já nem têm alegria. Você quer ver uma frase que parece boba, e às vezes você fala até por inocência, mas a palavra diz que a boca fala o que do coração transborda. Ah, Jesus, não volta agora não, porque eu ainda quero casar. Sim ou não? Quem é solteiro? Ah, Jesus, não volta agora não, porque eu ainda quero ter um carro de luxo. Ah, Jesus, não volta agora não, porque eu quero ver meu filho se formando. Essa coroa é para aqueles que anseiam, que oram todos os dias dizendo: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Porque aquele que está preso às coisas desta vida a perderá, não é isso que Jesus disse? Então, por mais inocente que seja, mas é algo que já está sendo inculcado em nós. Essa coroa de justiça, irmãos, é para quem tenta viver no caminho da justiça que é Cristo. E quando você começa a entender a palavra, entenda, você não é perfeito, perfeito é Jesus. Mas quando você entende que Jesus, a perfeição, é a palavra, e a palavra começa a te mostrar, e você começa a olhar para o mundo, e ver o que está ocorrendo no mundo, você começa a dizer: Jesus, volta logo, porque a própria palavra diz que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Porque você vai sendo inculcado, você vai sendo atrelado às coisas desta vida, e você começa a agir e a fazer as coisas, não segundo a eternidade, mas segundo o que você quer aqui. Então essa coroa, irmãos, é para aqueles que tentam viver no caminho da justiça. É para aqueles que eles falam para Jesus voltar, não porque eles estão sofrendo, mas porque eles estão vendo que os tempos se aproximam, e que o que está vindo sobre a terra, como uma avalanche, não tem mais como parar. Irmãos, não tem mais como parar. Nós vamos orar porque enquanto a vida é esperança, mas você acha que essa epidemia, isso vai parar aí, irmãos? Virão outras coisas. Virão sempre coisas maiores. Virão leis que perseguirão, que tirarão a sua liberdade de culto. Virão coisas por aí terríveis.
Você verá pessoas honestas sendo presas por causa do Evangelho. Nós voltaremos a viver como na época de Jesus. É incrível, irmãos, nos anos 70, anos 80, depois de Cristo, a época do imperador Nero, Nero olhava para um cristão e dizia: você morrerá por amor, por causa do amor que você fala do seu Deus. E o cristão falava: eu estou pronto, pode me matar. Eu estou pronto, pode me jogar na arena para ser comido pelos leões. Eu estou pronto, pode me enforcar. Eu estou pronto, pode jogar betume em mim, que se chama hoje de petróleo, e me usar como tocha, porque as tochas do Coliseu eram vidas cristãs que eles embebedavam no betume e acendia a fogueira para esses crentes que ficam amando Roma. Meu sonho é conhecer o Coliseu. Eu não. Se tem um lugar que eu não sonhei, é no Coliseu. Hoje, o governo diz: a igreja não pode abrir. E a igreja diz: muito obrigado, porque você está protegendo a minha vida. Sim ou não, irmãos? Então essa coroa de justiça é para aqueles que se levantarão. É para aqueles que irão dizer: não, Jesus, volta Jesus, porque senão, além da coroa da justiça, o Senhor terá que me dar a coroa do mártir. Porque você terá que escolher um lado. Crente morno não serve nem para o céu nem para o inferno, então eu não sei para onde ele vai. Não sei. Agora, irmãos, para a gente concluir, você sabia que você pode perder essa coroa? Sabia disso? Abre a sua Bíblia lá no Apocalipse. Eu estou falando muito de Apocalipse esse mês, mas eu não gosto de falar de Apocalipse, irmãos. Não gosto. Para mim, assim, eu tenho que estar pronto para o Apocalipse. Apocalipse 3, versículo 11. Olha o que o Senhor fala aí para a igreja em Filadélfia, a igreja fiel. Olha para quem que Jesus disse tomar cuidado para que não perca a coroa. Para a igreja fiel. Não foi para a igreja pecadora. Apocalipse 3, versículo 11 diz assim. Vamos ler o 10, para não ficar no meio. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. O que nós estamos vivendo, irmãos? Não é isso? Só que aqui diz que o Senhor irá proteger. Agora olha que coisa interessante. Venham em breve. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome sua coroa. Jesus apresenta a Filadélfia, a igreja fiel. E ele diz: eu tenho visto que você resiste, que você é fiel a mim. Eu protegerei vocês naqueles dias. Não quer dizer que ninguém sofrerá nada. Mas a igreja do Senhor, ela é protegida porque Cristo disse que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. O problema é, somos parte da igreja ou somos um projeto de igreja na terra? Só que aqui Jesus diz para a igreja de Filadélfia: olha, vocês é a igreja fiel, vocês são a igreja fiel, mas tome cuidado, persevere, não perca a fé, confie em mim, para que você não perca a sua coroa. Agora, como posso perder a minha coroa? Como isso é possível, irmãos? Como é que isso é possível, perder a minha coroa? Porque isso só pode ocorrer enquanto eu estou nessa terra, sim ou não? Depois que eu morrer, vem o juízo. Então lá não tem mais como alterar nada. Então é algo que eu faço aqui. Por isso que o que o homem planta, o homem colhe. E que tudo que você faz nessa terra, você pagará aqui ou na outra vida. É melhor pagar aqui. Como é que eu posso perder a minha coroa? Primeiro, por dar ouvidos a todo tipo de voz. 2 Pedro capítulo 3, versículo 3, abra lá. Segunda carta que Pedro escreve,
capítulo 3, versículo 3. Primeira situação, são duas basicamente. A primeira é essa: por dar ouvidos a todo tipo de voz. Segunda carta que Pedro escreve, capítulo 3, versículo 3, diz assim: acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão seus próprios desejos, dizendo: o que houve com a promessa de que ele voltaria? Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual como desde a criação do mundo. Há muitos que não amam a volta de Cristo, irmãos. Agora, Pedro está dizendo: olha, isso não é só coisa de vocês não. Desde a época lá, e lembre-se, quando Pedro escreve as cartas, a primeira carta, a segunda, estava num tempo turbulento, difícil, porque a perseguição tinha sido deflagrada e o imperador perseguia e matava cristãos. Mas mesmo naquela época, já existiam pessoas infiltradas no meio do evangelho, do cristianismo, e ficavam zombando, dizendo: olha, cadê essa volta? Que os profetas falavam, ele não é o Cristo, por que ele não volta? Agora traz isso para um contexto mais pessoal. Que tipo de voz você tem dado ouvidos? Porque se você entender que há uma coroa te esperando lá na eternidade, ainda que tudo vá ao contrário, você continua olhando para Jesus. Quantos cristãos, irmãos, quantas pessoas que talvez você conheça, que eu conheço, que você vê que é nítido que a pessoa tem um chamado de Deus, que ela foi chamada para algo muito específico, mas ela começa a dar ouvidos às vozes que falam, à fofoca, à maledicência, à perseguição, ao alto senso de justiça própria, e ela começa a dar ouvido a essas vozes, e mesmo estando na igreja, elas começam a agir como qualquer pessoa do mundo age, não tem misericórdia e não tem amor a ninguém. Começa a dar ouvido a todo tipo de voz. E isso Pedro estava alertando a igreja primitiva. Homens que se diziam judeus, que se diziam entendidos do assunto, tentavam provar que Jesus não era Jesus, que Jesus era mais um impostor, que ele não voltaria. E muitos estavam dando ouvido a essas vozes. Hoje não é diferente, irmãos. Lembra do que eu disse no primeiro domingo deste mês? Que uma pesquisa feita alguns anos atrás nos Estados Unidos, que 70% dos cristãos evangélicos entrevistados nessa pesquisa não acreditavam mais na volta de Jesus, porque eles já ouviam isso desde o seu avô, tataravô. Não, isso é desde a época de Cristo, então já são 2000 anos aí. Só que Jesus volta, irmãos. O nosso problema, lembra, é que nós vivemos um tempo físico e nos esquecemos que no tempo de Deus não tem relógio. Um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. E esses dias alguém me mandou um vídeo, acho que foi o Mário, me mandou um videozinho de um físico que ele é perito nessa área de tempo e espaço, e ele explicando, olha, irmãos, ele explicando algo, e quando eu estava vendo aquele vídeo, o Espírito do Senhor me levou a esse versículo: um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, no tempo de Deus não há tempo. Que ele disse o seguinte, que a noção de tempo, quando você sai da órbita da Terra, é diferente da nossa noção de tempo. Que você olha um astronauta e diz assim: olha, ele ficou 6 anos no espaço, mas para o astronauta não se passaram 6 anos. Ele falou, para você entender de uma forma mais simples, pegaram um relógio, um cronômetro digital de última geração, moderno, que só a NASA tem, prenderam ele num avião supersônico e ligaram esse cronômetro. E o outro cronômetro igual, com o mesmo cronometrado ali, o mesmo tempo, ficou no pulso de alguém aqui, na base.
Quando esse avião subiu e chega a hora que ele ultrapassa a barreira do som, e nós não estamos falando nem da velocidade da luz, hein? Falando da barreira do som, que a barreira do som perto da velocidade da luz não é nada, não é nada. Seria como você comparar alguém de bicicleta com alguém de moto. Quando esse avião pousou, o cronômetro que estava no avião, ele estava muitos segundos atrasados. O tempo na terra foi mais rápido do que o tempo que estava naquele avião. Então 1000 anos é como um dia. Para nós parece que Jesus está demorando para voltar. E por causa disso você ouve muitas vozes, você quer fazer o que quer, e você começa a se dispersar, porque qual é o intuito das muitas vozes? É fazer com que você pare de fazer o que Cristo te chamou para fazer. E às vezes você até faz por orgulho para não dar o braço a torcer, mas o seu coração não está mais naquilo, então você está fazendo por fazer, está perdendo o seu tempo, porque a sua coroa já foi embora. Mas calma. Enquanto você está vivo, há esperança. Se você se arrepende, o relógio volta para o zero e começa tudo de novo. Então, irmãos, ao contrário desses que não anseiam pela volta de Cristo, comece a orar, a anelar: Jesus, volta Jesus, para que pelo menos uma parte do povo na terra ainda se salve. O outro motivo, irmãos, é quando o sofrimento revela o quanto eu sou egoísta. O outro motivo que faz você perder a sua coroa é quando o sofrimento revela o quanto eu sou egoísta. O que é isso? Vai lá, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Porque o sofrimento, irmãos, a perseguição, ela revela quem somos. Essa pandemia revelou cada um de nós. Revelou o que é cada um de nós, o que é cada igreja. E revelou no que você estava preocupado. Porque para a maioria de nós cristãos, parece que não aconteceu nada. Continuamos com as mesmas meninices, com as mesmas birras e com as mesmas maledicências. Sim ou não? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo. Quem é o seu inimigo, irmãos? Eu pensei que era o seu irmão em Cristo, que falou mal de você. Que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Esse tempo que nós vivemos de pandemia revelou quem somos. Porque quando alguém morre que eu amava, eu digo: porque Deus não guardou, porque Deus levou. Mas gente no mundo inteiro está morrendo, não é só o seu parente que morreu. A perseguição está no mundo inteiro, não é só com você. As lutas que você passa não são somente você que passa, muitos estão passando. Muitos perderam pessoas nessa guerra, muitos perderam seus empregos, muitos perderam suas casas, muitos perderam suas empresas, isso é no mundo inteiro. Mas por causa disso, pelo egoísmo que nasce em mim, eu começo a priorizar o que eu acho que é bom para mim e começo a abrir mão da minha coroa. E lembre-se que quando Jesus fala, está falando para a igreja fiel, para a igreja de pessoas que eram corretas, está falando para nós hoje, cristãos. Ou seja, o fato de você ser um cristão correto, não quer dizer que você está imune a perder a sua coroa. Talvez você não perca a salvação, mas a sua coroa você pode perder. Porque muitos desistiram. Quantos cristãos, irmãos, já não têm mais forças, não querem mais ir à igreja,
simplesmente estão dizendo: eu não vou mais à igreja. Isso é a vinda de Cristo. Quantos cristãos que tinham chamados, estavam fazendo algo na igreja, e no meio dessa pandemia sumiram, e que se dane a igreja. Então cuidado, porque esse sofrimento não é somente seu e meu, esse sofrimento veio sobre toda a terra, sobre todo o mundo. Então o Senhor disse que muitos seriam entregues às prisões, muitos seriam perseguidos, ou seja, muitos seriam mortos, mas Ele estaria conosco. Tome cuidado para que estas coisas não façam você desistir no meio do caminho e perder a sua coroa, porque aquele que lança a mão do arado e olha para trás, é como o cão que volta a comer o seu próprio vômito, e como a porca que volta a se lamear. Irmãos, trocar a sua coroa, seja ela de glória, seja ela de justiça, seja ela de alegria, seja ela qual for, ou seja, trocar o galardão que Deus tem para você, por causa de coisas tão pequenas nessa terra, irmãos, não vale a pena, não vale a pena. Tenha certeza que Jesus voltará, ou para a igreja no geral, nesses dias, não sei que dia nem a hora, ou para mim ou para você, porque quando você morre, Jesus voltou para você. Só que depois que você morre, não tem mais o que fazer. Então cuidado, irmãos, porque há uma promessa. Apocalipse 22:12 diz: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então há uma promessa de Deus para nós. Cuidado para que ninguém tome a sua coroa. Você quer entender isso de uma forma mais simples ainda? Quem levantou Saul como rei? Foi Deus? Ou foi o diabo? Foi Deus. Deus levantou Saul como rei. E Saul recebeu a coroa, não é? Mas ainda faltava o selo. Ainda faltava Deus confirmar o reinado dele. Ele meteu os pés pelas mãos. O que foi que ele disse da primeira vez? Ai, eu estava ouvindo os soldados reclamarem. Porque todo mundo, eu fiquei com medo e fui lá. E Samuel disse: o que você fez, Saul? Aí Deus destitui Saul e coloca Davi. Davi tomou a coroa de Saul. Isso para nós hoje é muito simples. Você não faz ou faz de qualquer jeito, uma hora Deus irá tirar você, irá colocar outro no seu lugar, que fará melhor do que você, e ninguém se lembrará mais de você. Ou você acha que a obra de Deus vai parar se eu desistir do pastoreio? Ele colocará alguém muito melhor do que eu, com muito mais capacidade do que eu, porque é Ele quem capacita. É Ele quem exalta e é Ele quem derruba reis. Então, pare e pense um pouquinho. Se as suas atitudes condiz com alguém que terá uma coroa na eternidade, ou se elas condizem com alguém que é mais um no meio da igreja. Talvez agora fique mais claro para você quando você lê ou ouve alguém dizer: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Ou: Senhor, eu curei em teu nome. Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E ele dizer: afasta-te de mim, vós que praticas a iniquidade. Ficou claro, irmãos? É o galardão, é a recompensa. Fique em pé no seu lugar. Feche os seus olhos por um minuto. Você que está em casa, feche os seus olhos também. Se desprenda agora, irmão, de toda do seu intelecto, né, do seu achismo. Abra o seu coração para o Senhor, porque só o Senhor pode mudar
os seus conceitos. E reflita um pouquinho. Quem é você? Reflita um pouco. Pense. Se aquilo que você está fazendo, ou como você está fazendo, ou se as suas atitudes correspondem com alguém que terá um galardão no céu. Pense um pouquinho, irmãos, porque a nossa mente está tão voltada para as coisas desta vida, que nós achamos que se não for o que eu quero, ou se não for do jeito que eu quero, então eu não faço. Parabéns, você está cada vez mais longe da sua coroa, porque o Senhor já predeterminou uma coroa para cada um de nós, ou várias coroas. Paulo, por exemplo, levou as 5 coroas, com certeza. Porque lembre-se, não estamos falando da coroa que põe na cabeça do rei. Estamos falando que aquela coroa na cabeça do rei representa uma autoridade, um reconhecimento. Quem é você no reino de Deus, irmãos? Se um demônio se manifestasse agora nesse lugar, e você tivesse que expulsá-lo, o que ele diria para você? Ele diria para você o mesmo que disse para aqueles impostores que usavam o nome de Paulo e de Jesus? Ou diria, como eles diziam para Jesus: fique longe de mim, eu sei quem você é. E Jesus falava: cala sua boca e saia. Porque aqueles homens disseram: eu te expulso em nome do Jesus de Paulo. E o demônio disse: Jesus eu conheço, Paulo também, e você quem é? Quem é você, irmãos? Porque se você não é conhecido nos céus e nem no inferno, a coisa está feia. A coisa está feia. Quem é você? Essa é a pergunta que o Senhor faz para nós nessa noite. Quem é você? Porque Ele sabe quem você é. Quem é você? As atitudes que você tem, aquilo que você tem feito, praticado nesses últimos dias, estão te levando para cada vez mais próximo da coroa, como um campeonato de futebol que cada vitória aproxima cada vez mais aquele time do troféu. Ou está te levando para a zona do rebaixamento? Quem é você, irmãos? Essa é a pergunta que o Senhor faz para nós nessa noite. Quem é você? Quem é você? Porque, irmãos, casa, dinheiro, cura, tudo isso é bom, mas essas coisas não permanecem. Por isso que Jesus disse: ajuntai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói. Que tesouros são esses, irmãos? É o galardão, são as coroas. Elas são incorruptíveis. Pare e pensa. Quem é você? Quais são as atitudes que você tem tido? O que você tem pensado, falado? O que você tem tramado no íntimo do seu coração? Porque Jesus volta, irmãos. Jesus volta. Ou para todos, ou para você e para mim, mas Ele volta. Você pode fazer planos de viver 100 anos e talvez hoje seja o seu último dia na terra. Não importa se de acidente de Covid, de infarto do coração, não importa do que, Ele volta. E um cristão verdadeiro não tem medo da morte. Um cristão verdadeiro, ele anseia pelo encontro com o Mestre. Porque Paulo não via a hora de partir. Isso não quer dizer que ele morreu jovem. Paulo morreu velho, idoso. Porque era o tempo de Deus. Porque para Paulo, quanto mais antes melhor, menor seria o seu sofrimento na terra. Então essa é a pergunta que você sairá daqui hoje em nome de Jesus, e você pensará e responderá para você: quem é você? Senhor, em nome de Jesus,
Santo Espírito de Deus, Tu és aquele que sonda a mente e coração, Senhor. Tu és aquele que nos conhece melhor do que nós mesmos, Pai. Por isso, Espírito Santo, tira, Senhor, o véu, tira aquilo que não nos permite enxergarmos quem somos e quem o Senhor é. E traz temor em nossas vidas, Senhor. Porque muitos amam a Cristo, mas não temem a Cristo. E que o Senhor possa, Pai, nos desmascarar nessa noite, Senhor. Nos desmascarar para nós mesmos, porque o Senhor sabe quem somos, o que fazemos, o que pensamos e o que falamos. O Senhor sabe de todas as coisas. Por isso, Espírito Santo, que essa frase ecoe nos nossos ouvidos em Cristo Jesus. Quem somos e quem desejamos ser. Pai, assim como o Senhor nos trouxe, leva-nos em paz aos nossos lares, Senhor. E que possamos ter uma semana abençoada, Pai. Livra-nos de toda a sedução do mundo, de todo o engano nesses dias de festas. Livra-nos, Senhor, de mamon, que nos faz gastar aquilo que não precisamos. Livra-nos, Senhor, de toda a armadilha do diabo, Senhor. E que o Teu Espírito, Pai, em Cristo Jesus, possa trazer clareza ao nosso pensamento enquanto é tempo, Pai. Que a Tua misericórdia em Cristo Jesus possa nos alcançar, Senhor. Para que nós não venhamos a abrir mão da coroa que o Senhor tem reservado para nós. E que possamos caminhar e vivermos todos os dias como se fosse o último, Senhor. Entendendo e trazendo ao coração a todo momento que aquilo que vivo nessa terra não é nada, mas só um preparo para uma vida eterna contigo, Senhor. Esta é a minha oração, Pai. Leva-nos em paz, livra-nos dos homens maus, Senhor. E em nome de Jesus, nos faça crer, abrir os olhos e crescermos espiritualmente, para que não possamos viver como meninos com leite, mas venhamos comer alimento sólido como adulto, para nos prepararmos para a grande viagem, a grande jornada, de volta para o nosso lar, porque essa terra nunca foi o nosso lar, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Aleluia.